tão grande ou maior do que a disputa por uma vaga na faculdade mais concorrida da época, que era a Medicina da USP. Então, na verdade, o meu primeiro exame era um treinamento. Eu pretendia fazer aquele primeiro exame para ali ver como era, descontrair, estudar, fazer um ano inteiro de admissão e entrar depois. Mas foi uma surpresa muito grande, uma felicidade enorme. Eu me lembro muito bem da felicidade dos meus pais, porque eu acabei passando até meio sem querer. Foi um susto. E entrei para um mundo novo. O Colégio São Paulo também fez imortais. Orígenes Lessa, que chegou à Academia Brasileira de Letras, escreveu as primeiras palavras no ginásio da capital de São Paulo. Hoje, os livros de Orígenes Lessa, como O Feijão e o Sonho, são leituras recomendadas nas salas de aula. Jurista, deputado, defensor dos direitos humanos. Hélio Bicudo, 71 anos. As fotos do ginásio São Paulo mostravam como, desde pequeno, era franzino, mas dono de uma enorme força que usou para lutar contra o Esquadrão da Morte na década de 70. Enfrentar um desafio importante como aquele, só mesmo uma pessoa bem preparada. O que a gente guarda, não é, do ginásio do Estado, não é, é realmente uma lembrança gratificante, no sentido de que nós sentíamos que nos estavam preparando para alguma coisa. A tortura na década de 70 atingiu em cheio um filho do Colégio de São Paulo. O iugoslavo Vlado Herzog, em 56, ao explicar por que decidiu cursar o clássico, deu provas de seu talento. A redação era clara, objetiva, precisa. Escolhi dentre os inúmeros caminhos que nos levam à almejada estabilidade do futuro, o clássico. Perguntais-me por que escolhi este. Justamente nesta parte da pergunta encerrada, a razão fundamental da minha decisão. Sou um caso, creio, raro. Tive a oportunidade esta que quase nenhum aluno do clássico teve, de frequentar durante certo tempo um ano letivo exatamente no curso científico. Neste ponto, porém, perguntaríeis: o que fez escolher o científico? O jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura, se tornou um dos símbolos da luta contra a tortura no Brasil. O regime militar ainda perseguiu mais um filho do Colégio São Paulo. Outro jornalista, Lourenço de Aféria. Nesta crônica, publicada no jornal Folha de São Paulo em 77, de Aféria elogiou o sargento-herói que deu a vida para salvar um menino que tinha caído num poço de ariranhas. A crônica garantia que o herói era o sargento e não aquele da estátua. O governo não gostou e Lourenço foi preso. Quando jovem, de Aféria teve contato com o exército, de uma outra forma, ainda quando estudava no Colégio Roosevelt. Me lembro que havia um colega, por exemplo, o nome me foge agora, mas ele servia o exército. Então ele ia assistir a aula fardado e em épocas de prova, por exemplo, ele fazia um esforço quase sobre-humano para não dormir. E até um esforço sobre-humano para não dormir durante as aulas. E eu fui aluno noturno, do curso noturno do Roosevelt. E acho que aprendi um pouco por osmose, em contato com as paredes do Roosevelt, com aqueles tijolos aparentes, né, que estão até hoje lá. E uma coisa que eu me lembro bem, é que os alunos tinham orgulho de dizer: eu estudo no Roosevelt. Muito prazer, Francisco Coco. Não é hora de intervalo comercial. Francisco Coco também estudou no Colégio de São Paulo. Em 51, o jovem Chico não foi dos melhores alunos do então Colégio Roosevelt, mas o colégio tem orgulho dele mesmo assim. Em quase 100 anos, as paredes mudaram, os prédios foram vários, os nomes não foram os mesmos. Os papéis amarelados, os 34 mil prontuários, os livros empoeirados. Tudo se perdendo entre cupins e traças. É história demais para ser esquecida. Os ex-alunos também pensam assim. Nós temos testemunho de algumas turmas da década de 50, da década de 60, particularmente minha turma, se reúne a cada 2 anos. E essa reunião, de um total que nós éramos da 4ª série, imagina você, com 88 colegas era o total, segundo o levantamento nosso, mais de 60% atendem essas convocações. Jovens, velhos,
quarentões, advogados. Todos têm em comum a vontade de resgatar a memória do colégio onde estudaram, o São Paulo. A meta é uma grande festa no dia 16 de setembro de 1994, dia do centenário. Por enquanto, é hora de recordar. Qualidade de ex-presidente do Grêmio, vou coroar novamente a rainha Helena Maria Abrão. A grande lembrança é que foi um tempo muito bom, um ambiente muito bom, ótimos professores e as coisas que no decorrer do curso foram acontecendo. Por exemplo, a Revolução de 32 e todos os fatos que envolveram os jovens nessa época e que nós, como jovens do Ginásio de Estado, participamos.